Aparecer o texto aí daqui a pouquinho, né? Como nós somos uma igreja de fé, nós cremos que vai aparecer. E o tema da mensagem de hoje é os perigos de um coração independente. Repita comigo: os perigos de um coração independente. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, dou a você 3 opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga na sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe e disse ao anjo que destruiu o povo: basta, detenha a mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Nós declaramos a nossa total dependência de ti. Precisamos de ti. Ansiamos por ti. Fala aos nossos corações nesta noite. Que nenhum de nós, seja aqui no presencial ou no online, saiamos, Senhor, sem antes termos ouvido a Tua voz. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra e da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Queridos, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos um momento muito peculiar na vida e na história do povo de Israel. Um momento muito peculiar porque, sem dúvida nenhuma, marca uma situação incomum, um ato de Davi que não era algo comum a ele. E por que, pastor, não era algo muito comum Davi agir como ele agiu? Porque, na verdade, queridos, o que marca Davi como um homem segundo o coração de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina, é que Davi era alguém que buscava viver dependência de Deus, submissão à sua vontade, obediência ao Senhor. Davi, na verdade, ele não era alguém perfeito, ele não era alguém que não errava, ele não era alguém que, de alguma maneira, era perfeito nas suas ações, nas suas decisões e nas suas palavras. Não, muito pelo contrário. Davi cometeu grandes equívocos, grandes erros, cometeu pecados graves. Na verdade, queridos, se nós analisarmos Davi, nós vemos que ele teve muitas conquistas, muitas vitórias, muitas coisas positivas, mas também teve situações negativas no seu relacionamento familiar, nas decisões que tomou em relação a situações que o levaram a decidir pela sua própria vontade ou seus próprios desejos. Não, Davi não era perfeito. Davi, ele não era diferente de nós, ele tinha erros e acertos, mas o que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus era a transparência do seu coração diante do Senhor, era a sinceridade no seu coração e o desejo sincero que Davi tinha de buscar a presença de Deus, de realizar o propósito e a vontade de Deus na sua vida e na sua história. E por conta dessa submissão, dessa obediência, dessa dependência de Deus, a palavra de Deus então o elegeu como um homem segundo o coração de Deus.
Sabe, queridos, Davi, então, ele buscava o Senhor naquilo que ele decidia fazer. Ele perguntava ao Senhor acerca das estratégias de guerra, ele consultava o Senhor acerca das decisões que tomava como rei, e por isso o reino de Davi prosperou, e ele foi então aquele rei que conquistou de forma completa a região de Canaã, que havia sido prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Davi, queridos, ele tinha essa característica de manter transparência, sinceridade e dependência de Deus. Mas nesse texto, Davi cometeu uma falha, uma grave falha diante de Deus. Ele resolveu contar o seu exército. E você pode me perguntar, mas pastor, por que isso era tão grave? Eu vou explicar para você. Na época de Davi, os povos e as nações, elas mediam o seu poder e a sua abrangência, a sua força, a sua capacidade e o seu tamanho, conforme o seu exército. Ou seja, quanto maior fosse o exército, quanto mais numeroso fosse o seu exército, maior seria o poder e a autoridade daquela nação. Sabe, queridos, um grande exército significava um grande poder. Um grande exército significava a possibilidade de que aquela nação pudesse se impor perante as outras nações da sua região. Então, naquele momento, naquele período histórico, quanto maior o exército, maior a força, maior o poder, maior a autoridade daquele rei. E sabe, queridos, o que Davi fez? Ele contou o seu exército, não com o objetivo apenas de saber quantos soldados haviam, mas a ideia de Davi era saber qual era a extensão do seu poder, o quanto Davi podia, pela força do seu braço, pela força do seu exército. E isso foi o que entristeceu o coração de Deus, isso foi aquilo que despertou a ira de Deus. Mas na verdade, queridos, Davi naquele momento, ele havia se esquecido de quem o havia colocado naquele trono. Sabe, queridos, quando nós vemos a história de Davi, nós percebemos que Davi era um mero pastor de ovelhas, alguém que inclusive não era muito bem cotado na sua família, porque quando o profeta Samuel chegou para ungir o próximo rei de Israel no lugar de Saul, ele simplesmente mostrou todos os demais filhos, menos Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E sabe, queridos, Davi, naquele campo, ele foi grandemente abençoado pelo Senhor, não por aquilo que ele tinha como características físicas, ou sabedoria, ou conhecimento, ou força, ou poder, ou autoridade, mas na verdade o que o havia trazido de lá daquele campo para sentar no trono de Israel foi a mão de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus que se manifestou na sua vida. É claro que Davi tinha algumas características importantes. Davi, sem dúvida nenhuma, era um homem corajoso, Davi era um homem sincero diante de Deus, Davi era um adorador que louvava o Senhor com os dons que ele tinha. E sabe, queridos, essas características o capacitaram para ser escolhido de Deus. Sabe quem Deus escolhe nesse tempo, queridos? Não são as pessoas que estão nas posições mais importantes, não são as pessoas que estão nas circunstâncias mais favoráveis, mas são aquelas pessoas que derramam seus corações na presença do Senhor. Tem algum adorador aqui nessa noite, igreja? Aleluia! E sabe, queridos, Davi, ele então foi retirado dali do campo e levado pela mão de Deus a sentar-se no trono de Israel. E naquele momento, Davi havia se esquecido de que tinha sido a mão de Deus quem o conduzira até ali. E se Deus havia conduzido Davi até ali, o mesmo Deus é fiel para conduzi-lo até o final da sua jornada. Ei, querido, o teu Deus é fiel. E Ele te conduziu até aqui para dizer para ti
que você tem propósito, que você tem chamado e que o mesmo Deus que te trouxe até aqui te leva até o final da tua jornada. Não desista, não desanime, não olhe para trás, mantenha-se firme e perseverante na direção da vontade e do propósito de Deus. E sabe, queridos, naquele momento então, quando Davi decide contar o povo, o exército, o número de soldados que ele tinha, ele então desafia ao Senhor, gerando em seu coração dúvidas acerca da capacidade de Deus de prover o que era necessário para que o povo de Israel obtivesse vitórias sobre os seus inimigos. Sabe, queridos, às vezes a gente é pego contando os nossos exércitos. Sabe, queridos, muitas vezes a gente é pego contando quanto dinheiro tem na conta e se o dinheiro vai cobrir todas as despesas até o final do mês. Às vezes a gente é pego contando o número de contatos que nós temos na nossa lista telefônica, na nossa lista de contatos, para sabermos quem são as pessoas a quem podemos recorrer para serem pontes, para abrirem portas que vão favorecer os nossos propósitos e os nossos projetos. Muitas vezes, queridos, nós somos pegos contando aquilo que temos, a nossa capacidade, a nossa força, o nosso alcance, para sabermos até onde conseguimos e podemos chegar. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, que não é a nossa mão e nem a nossa força, mas é a mão de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus que nos conduz à vitória. E sabe, queridos, nesse contexto, então, Davi entristeceu o coração de Deus. Mas é interessante, queridos, que depois que Davi contou o exército, a consciência de Davi o acusou de algo. E ele percebeu que ele, naquilo que estava fazendo, estava pecando contra Deus. E então chegamos no verso de número 10, que lemos aqui nessa noite. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Ah, queridos, a ficha de Davi caiu. Ele percebeu que ele estava fazendo algo que havia trazido ira ao coração de Deus. Ele havia percebido agora que ele tinha pecado contra o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, um coração independente é um coração que busca viver o seu próprio propósito de acordo com a sua própria vontade. Davi pensou e viu que aquela decisão de contar o seu exército e saber qual era a abrangência do seu poder como rei, era na verdade uma consequência de uma causa maior, um coração que estava desalinhado à vontade de Deus, um coração que estava fora do propósito de Deus, um coração que estava buscando viver independência da vontade de Deus. E como isso é perigoso. Sabe, queridos, quando Davi percebeu isso, o seu coração pesou. E deixa eu dizer uma coisa para você, o primeiro passo para a mudança de direção nas nossas vidas é o arrependimento. E sabe, queridos, naquele momento, o coração de Davi começa a acusá-lo de que ele precisava se arrepender daquela decisão. Ah, queridos, quando Davi quis contar o seu exército, ele quis viver de forma independente do propósito e da presença de Deus. Ele quis se colocar numa posição de autonomia diante da direção de Deus. Ele começou a tentar imaginar a possibilidade de caminhar sozinho. E sabe, queridos, muitas vezes nós temos caminhado sozinhos. Nós temos caminhado a nossa jornada sem a presença de Deus. Nós temos muitas vezes
deixado de lado o propósito de Deus na nossa vida, para vivermos os nossos próprios projetos e propósitos. Queridos, quando nós agimos assim, nós despertamos a ira de Deus, porque na verdade Deus tem um propósito para as nossas vidas, e esse propósito é perfeito, esse propósito é bom, esse propósito é agradável, e esse propósito glorifica o Senhor. E sabe, queridos, muitas vezes nós estamos vivendo uma independência da vontade de Deus, e como esse momento é perigoso, mas o caminho de retorno ao propósito de Deus sempre passa pelo processo do arrependimento. Repita comigo: arrependimento. E sabe, queridos, o arrependimento, na verdade, não é a consciência do erro, não. O arrependimento também não é aquele momento daquele sentimento de remorso no nosso coração, do peso no coração, não. Na verdade, queridos, o arrependimento, ele não está no reconhecimento do erro e nem no sentimento de remorso, mas está na decisão de mudança, na decisão de transformação que começa em nós, começa por meio da nossa decisão de dizer: Senhor, eu me arrependo e quero agora viver o teu propósito. Foi isso que Davi fez. Ele entende que pecou e pede perdão pelo seu pecado. Mas a verdade é, queridos, que muitas vezes nós não reconhecemos na nossa vida os pontos que precisamos entregar ao Senhor. Eu posso dizer para você que continuamente, a cada dia, num processo de santificação, num processo de aproximação da vontade de Deus, nós precisamos identificar na nossa vida os pontos em que precisamos da graça de Deus sobre nós. E é verdade, queridos, que nós não estamos prontos, nem somos perfeitos, mas o desejo do nosso coração precisa ser todos os dias de buscarmos a presença de Deus e de tentarmos melhorar a cada dia, tentarmos nos aproximar da presença de Deus a cada dia, tentarmos identificar nas nossas vidas aquilo que precisa de mudança, de transformação. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de transformação, é Deus de mudança, é Deus de restauração, é Deus de restituição, é Deus que nos traz de volta ao caminho da direção da sua vontade. E o nosso Deus é fiel para fazer muito além daquilo que somos capazes de pensar, de medir, de imaginar. Agora, queridos, olha que coisa interessante. Depois desse momento, Davi então pede perdão ao Senhor. E dentro daquela ação de Davi vem então a consequência do seu pecado. Queridos, quantas vezes estamos vivendo consequências de decisões erradas? Quantas vezes estamos vivendo consequências de coisas que nos levaram a um afastamento da vontade de Deus? Queridos, como é difícil e árido o caminho daqueles que estão caminhando longe da vontade e da presença de Deus. E muitas vezes, queridos, por conta das nossas decisões, nós estamos caminhando e nos desalinhando da vontade de Deus, e muitas vezes nós estamos saindo da cobertura da sua graça e amor, e isso, queridos, às vezes trazem consequências para as nossas vidas. Davi, então, foi colocado diante dele 3 alternativas, e interessante foi a escolha de Davi, e eu quero compartilhar com você dessa escolha de Davi. Davi tinha 3 opções acerca das consequências que ele estava vivendo naquele momento, e interessante é a decisão de Davi. Davi disse: eu prefiro estar nas mãos do Senhor, porque o nosso Senhor é Deus de misericórdia. Queridos, o nosso Deus é Deus de misericórdia.
E sabe, queridos, o que significa ser Deus de misericórdia? Significa dizer que o nosso Deus, Ele não nos trata como merecemos. Porque, na verdade, se Ele nos tratasse como merecemos, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos de pé nessa noite. Mas o Senhor não trata a cada um de nós como merecemos, mas Ele nos trata da maneira como Ele faz, por meio do seu infinito e incondicional amor. Deus nos ama, e Ele nos ama incondicionalmente. E esse amor nos alcança aonde quer que estejamos. Deus não nos trata como merecemos, mas Ele nos trata com olhos de amor, de graça e de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus, Ele age na forma da sua misericórdia, nos dando um novo caminho, uma nova história, a possibilidade de recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeços. E sabe, queridos, o que motivou o coração de Davi? Qual foi a independência do coração de Davi? Foi o fato de ele olhar ao redor das nações que estavam à volta de Israel e querer se comparar àquelas nações para saber o quanto Israel estava acima ou abaixo da posição de poder daquelas nações. E sabe, queridos, qual é o problema dessa comparação? Porque quando nos comparamos ao outro, essa comparação é sempre injusta. É sempre uma comparação injusta. Porque, na verdade, queridos, quando nós nos comparamos com outras pessoas, conforme Davi fez em relação ao seu exército, ao exército de Israel, nós nos comparamos com parâmetros errados. E isso nos leva a leituras erradas da nossa vida. Olha, queridos, quando nós olhamos para a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, na verdade, nós estamos fazendo uma comparação falsa. Se você parar hoje num sinal e você olhar no sinal um do lado do outro, tem um fusquinha vermelho, aliás, em homenagem à pastora Adriane, eu vou mudar a cor do fusquinha. De manhã eu falei que o fusquinha era vermelho, mas agora à noite ele vai virar rosa, né? É o sonho da pastora Adriane ter um fusquinha rosa, né? Com rodinhas Fafá de Belém, né? Rebaixado, bonito, irmãos, dando moca nas formiguinhas, né? Rebaixado, o fusquinha rosa. Ele para de um lado assim, ó, fusquinha rosa ali no sinal, na sinaleira, ali na frente do Centercan, tá ali o fusquinha rosa. Do outro lado, irmãos, tá lá uma Ferrari vermelha, bonita, com aquele cavalinho amarelo, né? Fazendo assim aquela posezinha de marrento, né? Tá lá aquela Ferrari vermelha bonita. Se você for perguntado, se nós formos perguntados sobre qual é a imagem da prosperidade, se nós formos comparar com o padrão do mundo, todos nós vamos dizer que a prosperidade está com quem? Fala aí, irmão. Com a Ferrari, né? Desculpa, pastora Adriana, apesar do fusquinha ser bonitinho, mas está com a Ferrari. É ou não é? Agora, queridos, deixa eu contar a história dos motoristas, né? O motorista da Ferrari, ele é alguém que ganhou uma herança, uma boa herança, uma herança de milhões de reais. E por conta disso, ele não está trabalhando, mas ele está apenas gastando o dinheiro que recebeu do seu pai. Seu pai trabalhou, se empenhou a vida toda e deixou uma boa herança para aquela pessoa, para aquele rapaz que está dirigindo aquela Ferrari. E sabe, queridos, daqui a alguns anos aquele dinheiro vai acabar. Igual o filho pródigo, né? Tem uma história de um socialite aqui de Porto Alegre, né? Que era alguém muito badalado, muito importante, tinha uma condição financeira muito boa e foi fazendo mais ou menos a mesma coisa. Foi gastando
ao longo dos anos, aquilo que tinha, vivendo como um playboy da sociedade. Depois, no final, queridos, terminou num quarto de hotel, sem nada. Morreu ali, ainda deixou a dívida lá no hotel. Aliás, se você quiser pagar, eu posso te dar aqui o endereço direitinho, você vai lá na recepção do hotel e fala, quero pagar a dívida aí, né? Fica à vontade. Mas, na verdade, queridos, aquele rapaz que está dirigindo aquela Ferrari, ele está simplesmente gastando aquilo que tem, ficando cada vez mais pobre a cada dia. Agora, deixa eu te contar do motorista do Fusquinha, né? Fusquinha da pastora Adriane. Está ali, queridos, aquela pessoa que está batalhando todos os dias, começou a pé, andando 4, 5 quilômetros por dia para chegar em casa, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Começou vendendo bala Juquinha na sinaleira, né? Vendendo torrone na sinaleira. E aí depois, então, ele foi crescendo, foi trabalhando, foi se empenhando, foi buscando a presença de Deus e foi prosperando, e Deus foi abençoando o trabalho das suas mãos. Depois comprou uma bicicleta rosinha, né? E aí depois, então, conseguiu comprar uma motoneta rosinha, e depois, então, comprou um Fusquinha. Agora eu te pergunto, quem é a imagem da prosperidade? Sabe, queridos, às vezes os nossos olhos nos enganam, o nosso coração nos engana, porque enganoso é o coração do homem. Agora, sabe qual é o perigo da comparação? O perigo da comparação, queridos, é que isso pode trazer 2 tipos de motivação perigosíssimos na nossa vida. A primeira motivação que essa comparação pode nos trazer é de nós olharmos para os lados e acharmos que nós estamos abaixo das pessoas que estão à nossa volta. E isso é muito perigoso. Sabe por que isso é perigoso, querido? Porque muitas vezes, quando nós comparamos a nossa vida ao outro, nós deixamos de lado aquilo que Deus já fez na vida da gente. Nós acabamos desprezando de onde Deus nos tirou, para onde Deus nos colocou. Sabe, queridos, muitas vezes quando nós nos comparamos e nos vemos abaixo de outros, isso gera no nosso coração um sentimento muito perigoso, o sentimento da ingratidão. Repita comigo, ingratidão. E sabe o que é ingratidão, queridos? É nós não reconhecermos o que Deus já fez, é olharmos o nosso copo sempre meio vazio, ao invés de vermos o nosso copo meio cheio. Quando antes a gente não tinha nada, hoje nós temos alguma coisa, e se temos alguma coisa é pela misericórdia e pela graça de Deus. Queridos, um coração grato ao Senhor abre as portas para coisas maiores na nossa vida. Lembra lá dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? Apenas um samaritano, um improvável, alguém que sequer era judeu, retorna para agradecer a Jesus pela sua cura de uma doença incurável na sua época, que levava à morte. E esse reconhecimento e essa gratidão gerou sobre a vida daquele ex-leproso não somente a cura dessa doença incurável, mas também a sua salvação. Jesus então declara para aquele homem: vai, porque a tua fé te salvou. Queridos, a ingratidão trava a fé e não permite que a nossa fé enxergue as bênçãos de Deus. A ingratidão trava a nossa fé e impede que Deus haja nas nossas vidas, nos fazendo aproximarmos-nos da presença e da vontade de Deus. É muito perigoso. O segundo momento que nós podemos observar é que quando nós nos comparamos, nós podemos nos comparar e olhar à nossa volta e ver a condição das pessoas que estão ao nosso redor e a gente achar que está um pouquinho melhor ou que está no mesmo nível. Isso também é muito perigoso. Sabe por quê? Porque isso pode gerar no nosso coração um sentimento de acomodação. Repita comigo, acomodação. Queridos, sabe o que é acomodação? É aquele sentimento que nos impede de vivermos o melhor de Deus. É aquele sentimento que nos impede de viver o algo a mais de Deus.
Porque, na verdade, quando nós olhamos ao redor e nos vemos como uma posição confortável em comparação com as pessoas que estão à nossa volta, nós acabamos por desanimar de continuar avançando. E isso faz com que então a gente diga, tá bom do jeito que tá. E aí, queridos, nós nos acostumamos a um nível de mediocridade. Ei, Deus tem coisas maiores para ti, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando nós acabamos nos acomodando com a situação, nós achamos que tá bom como tá. E aí, queridos, nós vivemos menos do que Deus já separou para nós. Eu pastoreei uma igreja lá no Rio de Janeiro, num bairro de Vargem Grande, um bairro que fica ali na região da zona oeste da cidade. E era interessante o fato de que aquela região era uma região que tinha muitas disparidades econômicas, socioeconômicas. Tinham alguns condomínios de altíssimo padrão, mas tinham também muitas comunidades ali na volta daquela região. E existiam alguns irmãos ali das comunidades ali daquela região de Vargem Grande que eram membros da igreja. E eu fiquei estarrecido numa época quando uma universidade ali daquela localidade, ela fez uma parceria com um Instituto Federal para oferecer cursos técnicos profissionalizantes certificados gratuitamente. E o que aqueles jovens que tivessem interesse nas vagas deveriam fazer era a sua inscrição e uma prova mínima de aptidão ali para saber se o nível de escolaridade era compatível com o curso. E sabe, queridos, aquele programa foi descontinuado, ele não continuou, não permaneceu, ele foi encerrado. E sabe por que ele foi encerrado? Por falta de procura daquelas vagas. E eu fiquei assustado com isso. Eu falei, como pode um Instituto Federal junto com uma universidade de nome aqui no Rio de Janeiro, trazendo a oportunidade para os jovens e adolescentes dessa comunidade, e esse programa foi encerrado por falta de procura. Queridos, eu comecei a conversar com os jovens e os adolescentes da igreja, e eu comecei a sentar com eles e conversar com eles, e eu comecei a fazer a seguinte pergunta para eles: olha, o que você quer fazer, como é que está a escola, em que nível você está na escola? E aí eu me lembro da resposta de alguns jovens que retratam muito o contexto dessa acomodação. Um deles me disse assim: não, pastor, eu já me formei. E eu falei: uau, você já se formou, novo assim? Sim, pastor, me formei. E que profissão você fez? Você fez algum curso técnico? Como é que foi isso? Ele disse assim: não, pastor, eu já completei o ensino médio, já fiz até o 3º ano, já me formei. Falei: não, querido, eu estou perguntando para você, assim, o que você vai querer fazer, qual vai ser a sua profissão? E ele disse: não, pastor, o meu pai é pedreiro, e eu vou começar a trabalhar de ajudante pedreiro do meu pai, vou estar começando a trabalhar com ele ali, ganhando meu dinheirinho, já vou começar a trabalhar. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim: meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta, nunca passou pela sua cabeça a possibilidade, ao invés de você ser pedreiro como seu pai, você se tornar um engenheiro da obra? E aí ele falou assim: não, pastor, para mim não dá não, não tem condição disso não. E eu falei: mas por que você acha que não tem condição? Não, porque na minha família ninguém se formou, ninguém fez faculdade não, e não dá não, 4 anos estudando, eu não consigo não. Eu disse para ele uma coisa que eu digo para você nessa noite: não há impossíveis para aqueles que creem em Deus. Uma outra vez eu estava conversando com outro jovem da igreja, e é um jovem abençoado por Deus, e ele estava falando sobre os planos que ele tinha, planos de ser um pastor, e ele disse para mim: pastor, eu serei um pastor, no meu futuro eu vou ser um pastor, eu tenho um chamado de Deus. Eu falei: glória a Deus, mas querido, deixa eu te perguntar, qual vai ser a tua profissão? Aí ele parou e falou assim: não, pastor, eu vou ser pastor. Eu falei: não, querido, estou perguntando da profissão, o que você vai ser? Né? Aí ele falou: não, mas eu vou ser pastor. E aí eu disse para ele assim: não, querido, pastor não é profissão, pastor é ministério.
Pode acontecer lá no futuro que o Senhor te chame para um ministério em tempo integral. E aí o teu ministério pastoral vai ser também o teu sustento. Glória a Deus por isso. Amém. Mas qual vai ser a sua profissão? E aí ele pensou, poxa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, querido, porque ser pastor não é profissão, é ministério. E pode ser que você viva do ministério. Glória a Deus por isso. Mas, enquanto isso, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não se contente com nada menos do que a plenitude da glória de Deus na tua vida. Queridos, às vezes a gente se contenta com menos. Porque o espírito da acomodação está acomodado, sentado na nossa mente e nos impedindo de viver o melhor de Deus. E sabe, queridos, então, Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele trouxe sobre a vida de Davi a possibilidade da restauração. Porque, queridos, primeiro começa pelo reconhecimento, segundo, caminha pelo arrependimento, depois pela mudança e transformação que geram na nossa vida a graça e a misericórdia de Deus, construindo para nós um novo caminho. É isso que Deus tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. E sabe, queridos, nesse contexto então, houve uma praga, e essa praga consumiu 70.000 pessoas do povo de Israel. Interessante é, queridos, que no verso de número 17, Davi chega e clama a Deus, dizendo, Senhor, eles não são culpados daquilo que eu fiz, do pecado que eu cometi, Senhor, que recaia sobre mim, sobre a minha família. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido, talvez possa gerar no teu coração um certo espanto, de dizer assim, poxa, por que Deus tirou a vida de 70.000 pessoas do povo de Israel naquele dia? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, Davi como rei de Israel, ele também tinha, sobre essa grande responsabilidade que ele tinha também essa responsabilidade sobre as pessoas que estavam debaixo da sua direção. Sabe, queridos, quando Davi foi colocado naquele trono pela mão de Deus, juntamente com aquela posição de coordenação, de mando, de comando, havia também sobre ele uma grande responsabilidade. E aquilo que Davi decidia não reverberava apenas na sua própria vida, mas também na vida daquelas pessoas que estavam sob o seu comando. Sabe, queridos, é um princípio da palavra de Deus o fato de que aquilo que nós vivemos com Deus não morre na gente, mas também produz frutos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, queridos, quando nós tomamos decisões na nossa vida que nos afastam do propósito e da vontade de Deus, essas decisões, elas vão além de nós. Por exemplo, quando o marido deixa a traição alcançar somente o seu coração e trai a sua esposa, o que acontece com aquela mulher? Ela sofre pela decisão daquele marido. O que acontece com os filhos daquele casal? Sofrem pela decisão daquele marido, porque aquele marido tem uma autoridade espiritual e essa autoridade também traz consigo responsabilidade. Queridos, naquilo que vivemos, nós podemos também sermos influenciadores da vida daqueles que estão ao nosso redor. Ao mesmo tempo, também, quando somos fiéis ao Senhor, obedientes à vontade de Deus, submissos ao querer de Deus, diligentes na consecução da sua vontade, nós também podemos nos tornar instrumentos da bênção de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. E a nossa família pode ser abençoada através das nossas vidas, os nossos filhos podem ser abençoados através das nossas vidas. Querido, a tua oração alcança o teu pai, a tua mãe, o teu familiar, o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa. Queridos, aquilo que vivemos com o Senhor vai além de nós e abençoa a vida das pessoas que estão ao nosso redor.
quando você decidir viver a plenitude da vontade de Deus, quando você decidir caminhar na direção da vontade de Deus, eu e você seremos instrumentos da glória de Deus para a manifestação da graça de Deus, do reino de Deus na vida de pessoas, em nome de Jesus. Uma das grandes alegrias que tivemos no batismo de ontem, queridos, foi vermos que aqueles batizandos não estavam chegando ali naquele lugar, naquela piscina, para serem batizados sozinhos, mas cada um deles vinha acompanhado de mais um irmão da nossa igreja, alguém que foi significativo na experiência de conversão daqueles irmãos. Que momento feliz tivemos ali, porque na verdade, queridos, nenhum daqueles que se batizaram ontem entraram nas águas sozinhos, mas cada um deles trouxeram consigo alguém que representou a graça de Deus em suas vidas, que foi usado como instrumento de Deus para que aquelas pessoas fossem resgatadas para a glória do Senhor. E sabe, queridos, eu e você fomos chamados pelo nosso Deus para sermos instrumentos da sua glória nesse tempo, em nome de Jesus. E essa é uma decisão que tomamos. Eu te convido a que você tome essa decisão nessa noite, de abandonar a independência do coração, para viver a submissão ao propósito e à vontade de Deus, a fim de que sejamos instrumentos da sua glória, em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos agora, nesse momento? Eu quero colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com o coração apertado diante de Deus. Talvez você esteja com o teu coração entristecido, amargurado, ferido. E talvez o que tenha te ferido tenha sido uma decisão de outros. Talvez o que tenha te machucado tenha sido uma decisão sua, que te afastou do propósito da vontade de Deus. Mas eu posso dizer para ti nessa noite, e eu te digo isso em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de restauração, é um Deus que faz novas todas as coisas. Sabe, querido, talvez você esteja durante muito tempo da tua vida tentando nadar contra a correnteza, tentando resolver os seus problemas como quem está enxugando gelo. E talvez, querido, você esteja cansado dessa correria, dessas tentativas frustradas. Mas eu posso apresentar a você nessa noite um novo caminho, uma oportunidade de viver coisas novas em Deus. O nosso Deus tem um caminho de prosperidade e paz, um caminho de restauração e renovo, um caminho pelo qual a misericórdia de Deus nos alcança, nos trazendo então um recomeço. E nessa noite, talvez seja aqui nesse lugar o momento e a hora de uma decisão importante, a decisão de viver um novo propósito e uma nova história em Jesus. Eu quero te convidar a que você faça uma oração comigo nessa noite. Feche os teus olhos, esquece quem está à tua volta, porque agora é a hora de você colocar a tua vida diante do Senhor. E eu quero te convidar a que você coloque diante de Deus a tua vida agora, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, que preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, da Tua mão que me sustenta. Senhor, eu quero clamar pela Tua misericórdia na minha vida nessa noite. Senhor, por muito tempo eu tentei de forma independente alcançar a vitória na minha vida e na minha história, mas agora, Senhor, eu cansei de lutar. Eu não quero mais lutar sozinho, eu quero agora entregar a minha luta nas Tuas mãos,
porque agora a minha luta não é mais minha, mas é tua, Senhor. Ah, Senhor, eu quero parar de contar o meu exército, e eu quero confiar na tua provisão na minha vida. Senhor, eu quero, Pai, entregar o meu futuro e a minha vida e a minha história nas tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar a você que fez essa oração pela primeira vez nessa noite, se você sentiu aqui no teu coração o sentimento de desejo de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, de ter um recomeço na tua história, um recomeço esse, através da direção de Deus na tua vida, se você está tomando essa decisão de viver e caminhar ao lado de Jesus nessa noite, eu te convido a que você levante uma das suas mãos, porque eu quero orar por você, eu quero te conhecer nessa noite, eu quero orar e apresentar você ao Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Deus abençoe em nome de Jesus, pode baixar a sua mão. Tem mais alguém? Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe. Tem mais alguém que pela primeira vez está fazendo essa oração nessa noite e quer entregar a sua vida ao Senhor e quer começar novamente, começar de novo e quer viver a plenitude da vontade de Deus? Não perca essa oportunidade, querido, querida, porque muitas vezes a vergonha ou o medo possam impedir você de tomar a decisão mais importante da tua vida. Glória a Deus. E se você então nessa noite toma essa decisão, faça isso agora. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glórias ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero convidar os irmãos que levantaram suas mãos pela primeira vez para que venham aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu vou descer aqui agora para te receber aqui. Pode vir, pode vir. E se você não levantou a mão, mas que se você tem esse desejo de viver esse propósito de Deus, vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é dia de salvação nesse lugar. Hoje é dia de transformação de vidas nesse lugar em nome de Jesus. Eu quero convidar o Ministério de Intercessão para estar orando aqui pelos nossos irmãos nessa noite, apresentando-os diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Dá tempo de você vir à frente, venha corajosamente. Eu sei que às vezes esse espaço da cadeira para cá parecem quilômetros, mas sabe, queridos, é decisão, e essa decisão é demonstrada por essa atitude, a atitude de dizer: Senhor, eu quero, porque lembra, é uma decisão, a decisão de arrependimento, de mudar de direção. Então, não perca essa oportunidade. Nós vamos orar em breve, nós vamos agora adorar o Senhor, e você tem tempo ainda de vir aqui à frente. Eu quero que o Ministério de Intercessão esteja orando aqui pelos nossos irmãos nessa hora.